Amigos e amigas, você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog Repórter Paulo Maciel e também a rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta segunda-feira, 23 de março de 2020, momento histórico na vida do mundo, com muitas pessoas no mundo inteiro permanecendo em casa e em muitos lugares também a tal da quarentena, pessoas que são isoladas para esperar o período de incubação dessa doença que nós vamos esperar que em breve tenhamos a vacina. Tem várias notícias sobre vacina, vamos aguardar que realmente em breve já haja a vacina. Bem, falar nisso, Vitória e Vila Velha são municípios com maior número de casos confirmados no Espírito Santo. Então eu tenho aqui algumas medidas tomadas em Vitória, que é a capital do estado do Espírito Santo. Coronavírus, 2.400 toneladas de alimentos distribuídas para famílias em Vitória. Solidariedade, amor e união. Na última semana, o Banco de Alimentos Herbert de Souza recebeu cerca de 2.400 toneladas de alimentos perecíveis, como frutas, hortaliças, ovos, biscoitos caseiros, que foram distribuídos nas organizações de sociedade civil que atendem famílias em vulnerabilidade social na capital espírito-santense, como associações de catadores de materiais recicláveis cadastrados no município. Outras medidas: foco nos idosos. Alerta ministro da Saúde em videoconferência. O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, e a secretária municipal de saúde, Cátia Lisboa, participaram de uma videoconferência com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, no domingo, dia 22 de março de 2020. A reunião teve como objetivo tratar sobre medidas que possam conter o avanço do coronavírus. Sobre o tema, o ministro alertou para o perigo aos maiores de 60 anos, pedindo foco nos idosos. Vamos proteger os nossos idosos. Coronavírus, bicicletas do Bike Vitória são recolhidas. Prefeitura de Vitória solicitou, no domingo, o recolhimento das bikes disponíveis no serviço Bike Vitória. Ao todo, a empresa responsável irá recolher 330 bicicletas, divididas entre as 30 estações que abrangem todo o município, segundo o site da Prefeitura de Vitória. Inicialmente, a decisão deve perdurar até 6 de abril, podendo ser prorrogada. A medida visa a não propagação do coronavírus, garantindo a segurança dos vitorienses. Secretaria de Saúde alerta sobre fake news. A Secretaria de Saúde, então, fez essa informação e, nesse momento, é importante a gente multiplicar essas notícias. Vamos lá, então? Em meio à pandemia do coronavírus, uma das maiores preocupações das autoridades sanitárias, para além da questão da saúde das pessoas, são as fake news. No sábado e domingo, começou a circular nas redes sociais uma mensagem dizendo que foi confirmado um caso de coronavírus, em São Pedro, um caso de coronavírus em São Pedro. Então essa informação é falsa. A mensagem continua depois com orientações verdadeiras, pedindo para as pessoas ficarem em casa
o que pode causar dúvidas em quem a recebe. Então, essa mensagem dizendo que foi confirmado um caso de coronavírus em São Pedro, em Vitória, capital, não é verdadeira, né? A informação é falsa, mas a mensagem continua depois com orientações verdadeiras. Então, todo cuidado é pouco. É bom que você acesse sites confiáveis. O nosso web jornal do Paulo Maciel aqui, por exemplo, neste dia de segunda-feira, está aqui trazendo as notícias oficiais. Por exemplo, agora temos mais uma notícia da Prefeitura de Vitória, já que é a capital do estado e está entre os municípios com o maior número de confirmados, junto com Vila Velha. Serviço especial do Fala Vitória 156 está disponível. Entre os dias 16 e 22 de março, o Fala Vitória 156 já recebeu 3.050 ligações de pessoas com dúvidas relacionadas ao coronavírus. Então, se você tem dúvida aí em Vitória, número 156. Feiras livres, suspensas a partir de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 23 de março de 2020. Então, nesta segunda, a Prefeitura de Vitória decidiu suspender a realização de feiras livres para evitar a aglomeração de pessoas e a possível proliferação da pandemia coronavírus. Esta é mais uma medida adotada para garantir a segurança, saúde e bem-estar dos munícipes. Não se realiza, então, a partir de hoje, feira livre em Vitória. A Prefeitura também suspendeu ciclofaixas em Vitória. Foi suspensa até o fim de março a ciclofaixa, ou as ciclofaixas da capital. A medida adotada pelo prefeito Luciano Rezende na manhã de domingo, 22 de março de 2020, visa a prevenir a propagação do coronavírus. As ruas de lazer já haviam sido suspensas desde o dia 18. Carros de som continuam nos bairros com mensagem: fiquem em casa. Carros de som, acompanhados de viaturas da Guarda Municipal, continuam a percorrer as ruas de Vitória, informando sobre a necessidade de as pessoas ficarem em casa diante da ameaça de propagação do coronavírus. Operação integrada para garantir o fechamento de bares. Então, os fiscais de postura da Secretaria de Desenvolvimento da cidade de Vitória e a Vigilância Sanitária, com apoio da GCM, a Guarda Civil Municipal, foram às regiões de bares e restaurantes, como a Rua da Lama e o Triângulo das Bermudas, para garantir que os bares permaneçam fechados. 18 mil doses enviadas pelo governo federal para combate à gripe. Olha, 18 mil doses de vacina da gripe enviadas ao município de Vitória já foram agendadas. O agendamento online começou no sábado para idosos e profissionais da área de saúde. O primeiro grupo do público-alvo da campanha a ser vacinado. Então, o primeiro grupo do público-alvo da campanha a ser vacinado é idosos e profissionais da área de saúde, com agendamento em Vitória. Vamos lá, mais informações ainda. A fim de evitar filas e aglomerações para essa vacina, a Secretaria de Saúde de Vitória disponibilizou 15 mil doses de vacinas para essa primeira etapa da campanha contra a influenza, que eu já falei para vocês que é destinada a idosos e trabalhadores de saúde. Começa hoje, então, nesta segunda-feira, 23 de março de 2020, a campanha nacional contra a influenza. Não é contra coronavírus, é contra a gripe influenza, chamada de influenza. Olha, viaturas da Guarda Municipal emitem alertas para a população. A Guarda Municipal de Vitória percorreu ruas da capital com alto-falantes para alertar sobre as formas de prevenção
do coronavírus. A mensagem pedia ainda que as pessoas evitassem locais públicos, como praças, parques, calçadão, e que permanecessem isoladas em casa. Coronavírus, eventos esportivos suspensos. Em mais um novo decreto publicado, foi na sexta-feira, dia 20 de março de 2020, todos os eventos esportivos da capital do Espírito Santo foram cancelados. Academias ao ar livre e outros espaços como quadras e campos também estão suspensos. A medida deve ser seguida até o dia 6 de abril. Olha, o serviço de paisagismo também suspenso, atividades educacionais. E no caso aí, para servidores da rede pública municipal, haverá cursos online. A Secretaria de Educação desenvolveu uma ação especial de formação à distância para profissionais de educação de Vitória. Cursos que abordam temas de extrema importância, tanto para o cotidiano das unidades escolares, quanto para pontuar a carreira e o currículo dos profissionais da rede municipal. Estão abertas, por exemplo, as inscrições para o curso Proteção, Defesa Civil e Combate a Incêndios, que oferece 40 horas de formação online, divididas em 3 módulos. Bem, são algumas informações da capital. Eu falei da capital porque é justamente a cidade onde tem maior número de casos confirmados, juntamente com Vila Velha. Daqui a pouco eu dou mais detalhes. E notícia para você que acompanha o mercado financeiro, porque o mercado financeiro não deixa de funcionar. Ele funcionou na última sexta-feira. Nós temos alguns dados do mercado financeiro. O dólar norte-americano, na sexta-feira última, ele fechou, dia 20, né? Sexta-feira, dia 20 de março de 2020, fechou da seguinte forma: em queda de 1,5%, cotado a R$ 5,02. A Bolsa Brasileira fechou em queda de 1,85%. O índice Ibovespa somou 67.069,36 pontos. Salário mínimo em vigor, R$ 1.045. O cálculo por hora, R$ 4,75 e por dia, R$ 34,83. Taxa Selic, ela foi reduzida na última quarta-feira, dia 18 de março de 2020, para 3,75% ao ano. Mais uma vez, a menor taxa da história. Inflação dos últimos 12 meses, 4,01%, informada pelo Banco Central no dia 18 de março de 2020. Cotação do café no fechamento dos negócios da semana passada, na sexta-feira, dia 20 de março de 2020. Vamos ver como fechou a saca de 60 quilos do produto em grão no Centro de Comércio de Café de Vitória. Arábica 6, R$ 523. Arábica 7, R$ 395. Conilon 7, R$ 316 a saca. Vamos a algumas outras informações. Sempre aqui eu gosto de falar isso, de enfatizar. São notícias resumidas para você que acompanha o Web Jornal do Paulo Maciel. Hoje, segunda-feira, 23 de março de 2020. A chanceler, que corresponde ao cargo de primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, entrou em quarentena no domingo, dia 22 de março de 2020, após contato com pessoa contaminada com o coronavírus. Foi pouco depois da dirigente ter feito um pronunciamento contra a doença. Olha, já que estamos falando da mulher, né, dessa senhora, a chanceler, a primeira-ministra Angela Merkel, que lá na Alemanha se chama chanceler, a recomendação para as mulheres, atenção, nesse tempo de coronavírus, é que vocês cortem as unhas. Mulheres, então, é recomendado que vocês cortem as unhas
e deixem de usar o esmalte momentaneamente para manter a higienização entre a unha e o dedo, porque é uma questão aí própria de saúde, né? Então, num momento como esse, nós temos que pensar, né, nessa situação mais sanitária. Então, no momento de combate, de prevenção ao coronavírus, à Covid-19, recomendação para as mulheres cortar as unhas sem o uso de esmalte para manter a higienização das mãos e lavar bem. Olha, as unhas tem que vir aqui, olha, na palma da mão, olha, tem que lavar bem com água e sabão. Olha aqui, olha, com água e sabão, não sei se está dando para você ver aí, olha, com água e sabão, as unhas tem que fazer isso, porque esse vírus, ele expande de uma forma muito rápida e difícil de ser controlado, mas medidas simples, como lavar as mãos com água e sabão, já resolvem, e ficar em casa, evitar a locomoção desnecessária. Olha, na Itália, gente, a informação de ontem, de domingo, no início da noite, 5.521 pessoas já haviam morrido na Itália desde o início da pandemia do coronavírus. O número foi passado no noticiário da TV Band no início da noite de domingo. A informação foi do Milton Neves no terceiro tempo. Nesse programa também foi dito que um jovem, olha só, porque às vezes a gente fala só dos idosos da terceira idade e das criancinhas com menos de 10 anos, mas olha só, um jovem de 35 anos, que não deixa de ser jovem, 35 anos, está ali, né, entre a juventude e a meia-idade, 35 anos, morreu por conta da Covid-19. Pelas informações iniciais, ele não tinha outros problemas, nem constava do grupo chamado de risco. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte, tem que manter esse isolamento por uma temporada aí, até que as autoridades digam o contrário. As autoridades de saúde é que estão orientando as outras autoridades que não são da área de saúde. Porque nós temos outras autoridades que não pertencem à área de saúde. Então, essas autoridades que não pertencem à área de saúde estão sendo orientadas, nesse momento, pelas autoridades estritamente ligadas à saúde. Vamos lá, o BNDES injeta 55 bilhões de reais para enfrentar a emergência do coronavírus. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social deve injetar 55 bilhões de reais na economia brasileira para contribuir com a contenção da pandemia do novo coronavírus. As medidas socioeconômicas de execução imediata foram aprovadas em caráter emergencial e anunciadas no domingo, 22 de março de 2020, pelo presidente do banco, Gustavo Montesano. Serão 4 medidas com duração de 6 meses. 20 bilhões virão da transferência de recursos do Fundo PIS/PASEP para o Fundo de Garantia por Tempo do Serviço, FGTS, a ser gerido pelo Ministério da Economia. 19 bilhões da suspensão temporária de pagamentos de parcelas de financiamentos diretos para empresas, tanto o principal quanto os juros, chamada de standstill. 11 bilhões em standstill de financiamentos indiretos para empresas e 5 bilhões para ampliação do crédito para micro, pequenas e médias empresas por meio dos bancos parceiros. Pois é uma informação importante, inclusive numa coletiva aberta remotamente pelo presidente Jair Bolsonaro, ele lembrou da importância das medidas para ajudar na manutenção de empregos. Com essas medidas iniciais do BNDES, o banco faz jus ao S de social, disse o presidente Jair Bolsonaro, na coletiva aberta remotamente. Quer dizer,
via internet. Ele destacou também a letalidade do coronavírus. Reconhecemos que o vírus tem de ser tratado com o devido cuidado. Ele pode ser fatal para certas camadas da sociedade, os mais idosos ou aqueles que têm problemas de saúde. Isso nos preocupa muito. A vida em primeiro lugar, disse o presidente Jair Bolsonaro. Ora, eu já falei que as feiras livres em Vitória estarão suspensas a partir desta segunda-feira, hein? Falei e reforço, capital do estado, então, não haverá mais feiras livres nesta segunda-feira. A notícia completa você lê no meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. E pias portáteis são instaladas pela Prefeitura de Vila Velha nas feiras livres, porque Vila Velha ainda tem sido realizadas as feiras livres. Para ajudar a combater o avanço da pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Vila Velha começou a instalar nas feiras livres da cidade 4 pias portáteis para a higienização das mãos de consumidores e feirantes. As pias são acionadas ao pisar em um botão instalado no chão e contam também com sabonete líquido. Elas são identificadas e instaladas em pontos estratégicos das feiras que acontecem nos bairros vilavelhenses. Então, a proibição da feira livre, a princípio, é só em Vitória. Vila Velha tem até essas pias especiais que são acionadas pelos pés e o sabonete é líquido. E ainda em Vila Velha foi criada a Ouvidoria Geral, um número para orientação aos moradores. O serviço tira dúvidas sobre medidas de prevenção, sintomas e fluxos de encaminhamentos aos serviços de saúde disponíveis para casos suspeitos do coronavírus. Já está em funcionamento em Vila Velha. Então, a orientação pode ser dada pelo número 162. É a Ouvidoria Inteligente, 162, em parceria com a Secretaria de Saúde. É um sistema de call center que você pode ligar, você que mora em Vila Velha. 162, 162. Olha, a empresa de Conceição da Barra doa 1.000 litros de álcool, 70%, para as ações de prevenção em Linhares. Nesse momento, gente, a solidariedade é que é importante. O material será usado nas unidades de saúde e hospitais linharenses. Vale dizer que Linhares tem 2 casos confirmados de coronavírus. Vamos lá. Com a escassez de álcool em gel, produto que praticamente sumiu das prateleiras por conta do avanço do coronavírus no país, produtores de álcool do município de Conceição da Barra vão doar 1.000 litros do produto com concentração de 70% de etanol ao município de Linhares. Foi um pedido do prefeito linharense. Ele entrou em contato com a Alcon, Companhia de Álcool Conceição da Barra, fez o pedido, o prefeito linharense Guarino Zanon, por meio de ofício. Solicitamos o material tendo em vista a pandemia de Covid-19, o qual atravessa todo o país. Essa doação é um exemplo de solidariedade e responsabilidade, no momento que precisamos da união de todos para o enfrentamento da doença, disse o chefe do executivo da cidade norte capixaba. O álcool doado chegará ao município em uma única bomba de 1.000 litros e será envasado, quer dizer, colocado em garrafas, em recipientes menores, de 5 litros cada. O material será distribuído a hospitais e unidades de saúde e utilizado na limpeza de superfícies, de equipamentos de uso coletivo, higienização de profissionais e cidadãos que estiverem nesses locais. Então, é uma informação importante, uma doação que vem de uma companhia de álcool de Conceição da Barra. E o prefeito dialoga com os supermercados e limita a entrada de crianças e idosos em supermercados. Olha essa notícia, que pode ser até um pouco polêmica. O prefeito Guarino Zanon reuniu os supermercadistas linharenses
E após dialogarem sobre novas medidas para evitar a proliferação do vírus coronavírus, começarão a limitar a entrada de clientes nas lojas, a fim de evitar aglomerações. Nos caixas, por exemplo, será permitido o atendimento a 10 pessoas por vez em fila. Outra medida definida durante o encontro foi a não entrada de idosos a partir de 60 anos e de crianças menores de 10 anos nos estabelecimentos. É uma medida polêmica, vamos ver como é que isso vai funcionar, hein? Começa a valer a partir desta segunda-feira, 23 de março de 2020. Vamos aguardar para ver como é que isso vai ser efetivado. Porque nós sabemos que todas as medidas são para o benefício da população, principalmente a que está mais em risco, né? Mas, bem, nós temos que aguardar, como eu estou dizendo para vocês. Vamos aos casos de Covid-19, segundo o boletim divulgado pelo Ministério da Saúde. Vamos ao boletim no país, divulgado ontem, porque eu sempre gravo esse meu noticiário no dia anterior, para que a partir das 0 hora todos tenham as notícias já liberadas no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também na rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Até ontem, número de casos de Covid confirmados no Brasil, 1.128, segundo a Agência Brasil. Número de casos, então, do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, passou de 904 para 1.128 ontem, domingo, dia 22 de março de 2020, conforme a divulgação do Ministério da Saúde. O número de mortos passou de 11 para 18. Os dados consideram informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde até as 16 horas do sábado. O Maranhão registrou no sábado a primeira ocorrência da doença, detectada em um viajante que chegou de outro estado. No momento, apenas Roraima não registra nenhum caso. Então, a informação para vocês, o número de casos, então, no Brasil, vamos confirmar até ontem, 1.128, com dados passados pelas secretarias estaduais até o sábado à tarde, tá bom? E a rede privada recomenda agendamento de vacinação para idosos. Agendamento. É o que estão fazendo algumas secretarias de saúde. Entidades ligadas a hospitais e clínicas privadas de São Paulo divulgaram um alerta à população idosa e aos serviços de saúde para que a aplicação da vacina contra a gripe em clínicas particulares seja agendado previamente, a fim de evitar aglomerações. As entidades decidiram fazer esse alerta porque já existe aumento de demanda pela vacina da gripe em clínicas de São Paulo. Então, é um alerta para agendar. Na rede pública, a vacinação contra a gripe começa nesta segunda-feira. Então, tem municípios que estão agendando, alguns até pela letra. Então, é importante. Eu vou falar também agora algumas medidas aqui do Espírito Santo que estão sendo tomadas pela sala de situação do dia 21 de março de 2020, que foi sábado. Os trens de passageiros, por exemplo, não poderão mais circular a partir de amanhã, terça-feira. O governador Renato Casagrande liderou uma nova reunião da sala de situação no sábado, 21 de março de 2020. Uma das medidas é a participação de tropas do Exército Brasileiro e da Marinha Militar, que atuarão em conjunto com as forças de segurança do Estado, para conscientizar e fiscalizar estabelecimentos que descumprirem determinação de fechamento pelo prazo de 15 dias.
Restaurantes, lanchonetes e borracharias às margens das rodovias federais que cortam o estado poderão abrir. Então, restaurantes, lanchonetes e borracharias nas margens das estradas poderão abrir normalmente para dar suporte aos caminhões de carga. Já os estabelecimentos comerciais que estão proibidos de realizarem atendimentos presenciais estão liberados a operar em formato delivery, quer dizer, entrega a domicílio, e comércio eletrônico também. Foi anunciada ainda a determinação pela suspensão da operação do trem de passageiros que opera a linha Vitória a Minas, a partir da terça-feira, amanhã, 24 de março de 2020. O governo do estado vai solicitar ao governo federal, Ministério da Infraestrutura, a paralisação do transporte interestadual de passageiros por ônibus que cheguem, partem ou passem no Espírito Santo. Olha, as medidas tomadas serão publicadas numa edição suplementar do Diário Oficial do Estado. Bem, gente, são várias medidas, não tem como a gente passar tudo para vocês, mas eu recomendo a vocês entrarem no meu blog, o repórterpaulomaciel.blogspot.com. É fácil, só você escrever repórter, não precisa nem do www não, é só escrever repórterpaulomaciel.blogspot.com, porque no blog eu coloco mais texto, tenho mais condições de colocar textos. Com isso, você pode ler mais à vontade, conferir. Por exemplo, a ANAC lançou o formulário para ajudar brasileiros a voltar para o país. A ANAC é a Agência Nacional da Aviação Civil. Ela disponibiliza um formulário online para receber informações de brasileiros que têm passagem aérea comprada e não estão conseguindo voltar para o Brasil. O cadastro de viajantes servirá de base para que autoridades brasileiras possam viabilizar o retorno ao país de viajantes brasileiros e estrangeiros autorizados que tiverem seus voos cancelados em países que estão com restrições para deslocamento aéreo. Entre as 15 perguntas do formulário, a agência reguladora mapeia a localidade do viajante se ele está em grupo. O questionário também pergunta a cidade para onde o interessado deseja retornar para o Brasil. Qual é a sua companhia aérea, entre outros. Bem, você vai ter que entrar aí no meu blog, você vai saber as informações completas, tá bom? Olha, gente, eu tenho passado para vocês que acessam o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, além da rede social facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, a oração do terço, porque já que a gente não pode se reunir para rezar o terço, eu tenho passado a oração do terço e você pode acompanhar, tá? É só acessar meus endereços eletrônicos. Deixa eu ver mais algumas notícias aqui. Mudando de assunto aqui, falando sobre... deixa eu ver aqui. São muitas notícias, eu estou querendo aqui resumir para não ser muito prolixo, falando coisas demais. O meu noticiário, esse web jornal do Paulo Maciel, ele se caracteriza pelo resumo das notícias. Bem, evite circulação, algumas recomendações que eu acho que tenho por obrigação de passar em benefício de toda a população. Hidratar, né? Vocês estão vendo aqui que eu estou me hidratando a minha prega vocal, minhas pregas vocais, porque como locutor, como noticiarista, radialista, eu tenho que estar sempre com as pregas vocais hidratadas, senão causa problemas. E você também que está em casa nesse período, procure se hidratar periodicamente. Então, temos nesse momento que nos hidratarmos. Vamos evitar a circulação, só saia se for urgente, caso essencial. Lavar as mãos,
é algo, né, não custa falar de novo, com água e sabão mesmo, olha, aqui, olha, ó, aqui, ó, com sabão, bota sabão aqui no meio da mão, faz isso para limpar as unhas. As mulheres devem cortar as unhas, deixar bem rente ao dedo, evitar esmalte, cortar bem as unhas, né? As mulheres têm que fazer isso nesse momento. Agora não é hora de luxo, de beleza, não. Nós temos que pensar agora na parte sanitária. Lavar as mãos. Nós temos também em que informar que as cirurgias eletivas estão suspensas. Aquelas cirurgias que podem aguardar mais tempo, que não são emergenciais. Então pode aguardar mais tempo. Podem esperar. Serão reagendadas, logicamente. Nesse momento, o importante é se recolher. O lugar aí, onde não sei, porque a gente é captado em muitos pontos do país. O lugar onde você está, se você não tem a noção de um telefone para obter informação, você pode ligar para o 193 ou 190. 193 é do Corpo de Bombeiros, para você obter informação, uma orientação. 190 é da Polícia Militar. Então são telefones que eles são o mesmo no Brasil todo. Aqui em Colatina nós temos o PROCON, para qualquer informação sobre preço de produto que está faltando. O PROCON é 3721-1313 e tem o PROCON Central do Espírito Santo 151. 151. Não é? Aqui em Colatina, que é a minha base de trabalho, é o município do Noroeste do Espírito Santo, região Noroeste do Espírito Santo, de onde eu falo, é a minha base, né? Eu sei que a gente fala na internet para o mundo inteiro, mas a minha base é aqui em Colatina, cidade da região Noroeste, capixaba, com 122.499 habitantes, segundo dados do IBGE 2019. Então aqui, a empresa de Luz e Força Santa Maria, que atende a região no fornecimento de energia elétrica, ela suspendeu o atendimento presencial, segundo informou o engenheiro Alex Ferreira. Há aplicativo gratuito para as pessoas, então tem aplicativo gratuito, tem o portal, tem o telefone também, 0800 970 9196, o telefone da empresa de luz. Anote aí, em Colatina, empresa de Luz e Força Santa Maria, 0800 970 9196. Então, só há atendentes atuando internamente, alguns, mas não está havendo o atendimento presencial do público. Ligue para o telefone que eu acabei de dizer. Muitos funcionários da empresa, inclusive, estão trabalhando no sistema home office, que é trabalhando em casa para alguns tipos de serviços. As missas em Colatina estão sendo transmitidas via internet, pelo site da Catedral, Catedral Colatina, Catedral de Colatina. O site é o Facebook, facebook.com/Catedral de Colatina. A missa, às 19 horas, elas são realizadas, mas sem o povo, sem a assembleia. São transmitidas via internet. Você que gostaria de estar presente numa missa, procure ver pelo Facebook, às 19 horas. No domingo ontem foi às 9 horas a missa transmitida. E durante a semana, às 19 horas, no Facebook, /Catedral Colatina. Então é importante. Na sexta-feira última eu participei lá para fazer a leitura do Salmo e também da primeira leitura. É importante que a gente não deixe de manter a nossa fé em dia. Bem, deixa eu ver mais aqui. Os serviços de delivery estão funcionando e as pessoas podem pedir. Se você está precisando de alguma coisa, peça pelo serviço delivery. É muito fácil. Eu acho que quase todo mundo hoje já tem um Disque Pizza, Disque Gás, Disque Água. Então é
hoje já funciona, mesmo antes do aparecimento do coronavírus, já funcionava, né? Então é força, fé, calma, muito profissionalismo também para os trabalhadores que têm que executar suas funções, porque tem muitos serviços que a pessoa tem que trabalhar, tem que atuar, né? Então, muito profissionalismo, muita prudência, muita fé, calma. Vocês da saúde também, parabéns pelo trabalho que vocês executam. Assim, deixa eu falar aqui, uma morte que aconteceu de um astro internacional. Morreu o cantor Kenny Rogers. Era um cantor country, eu acho, né? Eu acho que o tipo de música dele era country. Kenny Rogers. Ele morreu na Geórgia, nos Estados Unidos, de causas naturais, gente. Não tem nada a ver com o coronavírus. E aqui em Colatina, os moradores em situação de rua irão para o ginásio da ADENC, ginásio de esportes municipal, chamado de ginásio da ADENC. A Prefeitura Municipal e a Polícia Militar vão colocá-los lá com assistência, dando alimentação, dando toda a assistência possível. E nós falamos aqui sobre limpeza das mãos, não é? Nós temos que fazer essa limpeza das mãos com água e sabão. E tem também uma coisa que pode ajudar, o hipoclorito, que é a famosa água sanitária. Já ouviu falar, né? Hipoclorito é a água sanitária, muita gente conhece como que boa. Então, hipoclorito também serve para a higienização de sapatos. Tem gente que usa até para as roupas, mesas. E aí, né, na falta de um álcool gel 70%, o hipoclorito pode ser usado. O sabão pode ser usado, o sabão acho que é muito fácil de encontrar. E também uma outra informação é que os médicos preconizam que as pessoas só devem procurar ajuda do sistema de saúde se estiverem com dificuldade de respirar, com uma gripe, com vários sintomas do coronavírus. Febre, dificuldade de respirar, coriza, várias, principalmente dificuldade de respirar, aí devem procurar. Há outras situações que não precisam procurar ajuda, se for um caso mais grave, né? Se tiver com tosse, dor de garganta, coriza, nariz escorrendo, aí sim, né? Procure. Mas, principalmente se a pessoa tiver problema de diabetes, né? For fumante, for cardíaco, são casos de situação de risco, tá? Bem, nós vamos chegando ao final já. Vamos chegando ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, dizendo então que aqui no norte só Linhares mesmo é que tem casos de coronavírus. 2 casos em Linhares, o último foi de um psicólogo, um jovem psicólogo que veio do Rio de Janeiro, ele foi ao Rio, voltou, foi no dia 13, voltou no dia 15, mas ele manteve, como ele é da área de saúde, psicologia, né? Ele manteve a quarentena, informou a todos, né, do lugar onde ele estava, desde que teve a suspeita. Ele mora sozinho, gravou um vídeo e agradeceu a solidariedade das pessoas. Então, eu acho que ele já está quase cumprindo o período de quarentena, porque foi no dia 13, dia 15, voltou no dia 15, né? Nós estamos hoje no dia 23. Boa recuperação, né? E vamos torcer para que tudo transcorra da melhor forma possível, com toda a precaução necessária. Chegamos ao final agora? Chegamos sim? Tá no finalzinho? Chegamos ao final, então, ao fim. Eu queria falar, não sei se eu falei, os casos de coronavírus no estado do Espírito Santo, pelo boletim de sábado, eu falei?
né, do último sábado, né? Então, se eu não falei, eu vou falar, né? Boletim. Tem 2 casos em Linhares, até o último sábado. 1 caso em Cariacica, 11 casos em Vila Velha, 11 em Vitória e 1 em Cachoeiro de Itapemirim. Então, total, 26 casos confirmados no Espírito Santo até o último sábado. Vamos lá, repetindo: 2 casos em Linhares, 11 casos em Vila Velha, 11 casos em Vitória, são os municípios com maior número, Vitória e Vila Velha, 11 casos cada um. 1 caso em Cachoeiro de Itapemirim e 1 em Cariacica, né? Então, a informação para você, e os números podem ser alterados hoje, porque já estamos na segunda-feira, vamos aguardar para informar a vocês. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta segunda-feira, 23 de março de 2020. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Ele proverá. Acredite, creia. E Maranatá, do aramaico, o dialeto de Jesus Cristo. Vinde, Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Quando Ele voltar, certamente que vai nos levar para a vida eterna. Os que estiverem mortos serão ressuscitados para esse julgamento que nós esperamos que seremos absolvidos. Para isso, vamos nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus e acreditar que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom, a paz para todos vocês, meus queridos irmãos e irmãs, principalmente neste momento. Paz, tranquilidade, sobriedade, serenidade, muita prudência, ok?